Vamos agora falar sobre o mercado imobiliário e economia. Vamos conversar com o presidente do Secovi São Paulo, Basílio Jafé. Basílio, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. Sempre um prazer conversar com você. Prazer é nosso, Basílio. Basílio, a gente observa que ao longo da pandemia, estamos fechando aí esse segundo ano, o setor imobiliário conseguiu aí atravessar bem o setor, não paralisou seus canteiros de obras, né? Os funcionários já usam equipamentos de segurança, uma máscara a mais, uma a menos, também não fez muita diferença. Vocês conseguiram manter os canteiros de obras. Queria que o senhor falasse um pouco da expectativa para 2022, já que nós tivemos aí uma elevação expressiva na taxa de juros, e o senhor sempre me informava que a cada 1 ponto percentual que sobe, a gente pode afastar aí muitos brasileiros do sonho da casa própria. Eu queria que o senhor falasse então dessa expectativa, desse balanço positivo até agora, mas claro que nós temos uma mudança em um cenário econômico bastante desafiador para 2022. É verdade, Marcelo. Primeiramente, comentando para todos que nos assistem, nós mantivemos os canteiros abertos, o que foi essencial para preservar os empregos de 600 mil chefes de família, 600 mil trabalhadores, que não apenas continuaram tendo a sua remuneração preservada, mas também dividiram os conhecimentos que foram a eles transmitidos sobre medidas sanitárias com suas famílias, suas comunidades, e isso apenas no estado de São Paulo, fazendo com que nós contribuíssemos bastante para combater a pandemia nos seus piores momentos. Tivemos efetivamente um ano de 2020 muito bom, 2021 deverá fechar com um número de vendas até superior a 2020, tudo isso, você muito bem colocou, em função da baixa taxa de juros para o financiamento imobiliário. Foram as menores taxas que nós já tivemos na história do SFH, do Sistema Financeiro da Habitação, e além disso, a ressignificação da moradia. Todos nós passamos a despender mais tempo em nossas casas, a olhá-la com mais atenção, com mais carinho, entender que ela seria o porto seguro e deixando pandemia e todos os problemas para trás, para fora da porta. Isso contribuiu para que uma demanda que vinha ainda reprimida fosse acontecendo, fosse sendo os negócios fechados, e com isso tivemos um aumento de vendas muito interessante. Chegamos a aproximadamente 50 mil vendas em 2019 no município de São Paulo, imóveis novos, residenciais, quase 60 mil em 2020, e este ano de 2021 deveremos chegar com algo próximo a 64, 65 mil vendas, que é um número aparentemente muito bom. Porém, Marcelo, devemos dividir o ano em duas fases bastante distintas. A primeira delas até agosto, com os juros num patamar bastante baixo e um certo comportamento bom da inflação. A partir daí, os juros aumentaram com mais intensidade e a inflação, principalmente os insumos da construção civil, aumentaram também. Portanto, nós tivemos o encarecimento, e você apontou novamente muito bem, das prestações. As prestações ficaram mais altas para o mesmo volume financiado, e os preços de venda dos imóveis tiveram que ser atualizados para que nós pudéssemos acompanhar os efeitos da inflação. Ainda assim, a demanda é muito grande, a necessidade por habitação é muito grande, os fatores positivos superam esses desafios e, considerando-se que, apesar de os juros terem subido, eles ainda estão num patamar bastante inferior ao que vivíamos até 2015, 2016, 2017, ainda é bastante interessante a compra da casa própria, é algo que vale a pena. Esperamos para 2022 números semelhantes aos de 2021, imaginando-se que o cenário econômico, o cenário político nos permitam a todos nós brasileiros trabalhar vamos chamar, em velocidade de cruzeiro, em ritmo normal, sem grandes surpresas.
Basílio, a Caixa Econômica Federal registrou recordes aí 2019, 20, 21, né? O presidente Pedro Guimarães sempre... A gente observa assim que a Caixa está mantendo, procura manter aí os seus valores nos financiamentos, também não subir de uma maneira a acompanhar o mercado. Esse fator da Caixa também é decisivo. A gente sabe que é um banco estatal, está ligado ao governo, mas é o principal aí player aí nessa disputa em relação aos financiamentos, não é isso? Sim, a Caixa é o principal player e efetivamente tem subido os juros, os custos de financiamento de uma maneira bastante inferior ao aumento dos juros da economia, da taxa Selic ou mesmo da inflação. Mas isso se deve principalmente porque os juros, mesmo nos números mais baixos que tivemos durante o ano passado, início desse ano, nunca se aproximaram da taxa Selic. Quando nós tínhamos 2% ao ano de taxa de juros básica da economia, o financiamento imobiliário já estava próximo a 7%. Já existia uma proteção dos bancos que já imaginavam, ao olhar os juros futuros, que estes fossem aumentar. Portanto, foi perfeitamente possível, viável e desejável para os agentes financeiros que as taxas tenham subido menos do que a subida da Selic. Com isso, a Caixa, dando exemplo, sempre à frente, o mercado definiu juros maiores, mas pouco maiores dos que estavam acontecendo até a metade desse ano. E o mercado se manteve, as diferenças até esse momento não são expressivas e as famílias continuam adquirindo a sua casa própria. Basílio, a gente observa, a gente anda por São Paulo, fica impressionado com algumas obras, né? Na Rebouças, por exemplo, grandes prédios que estão surgindo do lado esquerdo, na subida em direção da Paulista e outras regiões também. O senhor falou a respeito de 64, 65 mil imóveis agora, a expectativa do Secov em São Paulo fechar 2021. Qual que é o perfil que a gente está observando? Como o senhor disse também, na pandemia a gente percebeu que houve a valorização do espaço, né, da casa. Então esse segmento aí de alta, de média alta, nós tivemos aí aumentos expressivos. Mas qual seria o perfil que cresce hoje aqui na capital paulista? Temos visto todos os segmentos terem ótimo comportamento de venda indistintamente. Casa Verde e Amarela, imóveis econômicos têm ido muito bem, hoje respondem por aproximadamente 50% dos lançamentos e das vendas no município de São Paulo. É um segmento que se tornou extremamente relevante e tem atendido, tem procurado atender uma demanda que ainda é muito grande. Você sabe, Marcelo, que no país temos um déficit habitacional de cerca de 7 milhões e 700 mil unidades. É um número ainda bastante grande. Com esse programa, nós temos conseguido atender esse déficit e fazer com que esses números paulatinamente possam diminuir. Mas também a classe média e o segmento médio-alto têm apresentado excelente resultado de vendas, mantendo-se essa proporção que nós temos visto nos últimos 2 a 3 anos. Em relação à Avenida Rebouças, ela se destaca porque ela é um dos eixos, como a gente chama, os eixos de tráfego, que permitem construções de maior gabarito, embora, via de regra, os apartamentos sejam mais compactos. E com isso, como havia terrenos disponíveis, eles foram sendo utilizados e foram se tornando ótimos empreendimentos. E o resultado de vendas tem sido muito bom, senão não haveria novos lançamentos por lá. E eles continuam. Sem dúvida, é a expectativa nossa numa retomada da economia, todos os setores aí, sem dúvida. Agora, Basílio, o senhor tocou nesse ponto aí do plano diretor, a liberação maior dos corredores, né? Essa foi a base do último plano diretor que foi discutido na Câmara. Então, setores onde há já transporte público, corredores de ônibus, corredores assim importantes, eles puderam construir a mais. E nós tivemos agora a decisão do prefeito Ricardo Nunes de suspender a rediscussão do plano diretor, uma nova reavaliação que era prevista para esse ano. Foi o mais acertado? E o que o mercado imobiliário espera nessa revisão? Porque nós sabemos também que há reclamações aí de restrições que impedem aí a construção na capital.
O plano diretor foi promulgado em 2014 e foi acompanhado pelo seu detalhamento, que é a legislação de zoneamento, em 2016. E legalmente estava prevista uma reavaliação, uma revisão neste ano de 2021. Porque, obviamente, o plano trouxe excelentes perspectivas para São Paulo, mas os possíveis aperfeiçoamentos necessários só seriam vistos na prática. Então, é algo que deveria ter sido feito, sim. Nós, durante o decorrer desses anos, acabamos verificando que uma série de equívocos ocorreram, assim como avanços. Ocorreram equívocos, lógico, tudo vamos tentando fazer o melhor, a prefeitura vai tentando fazer o melhor. Esses equívocos fazem com que nós não possamos ofertar os imóveis que nós gostaríamos de proporcionar às famílias paulistanas na quantidade e na qualidade. Qualidade, eu digo em termos de preço, no preço desejado. Na quantidade e no preço desejado, em função das excessivas restrições urbanísticas que ocorrem pela cidade toda. Os corredores ou eixos de transporte, como queira, representam apenas 4% da cidade. Os outros 96% permitem muito pouco. E com isso nós não estamos conseguindo dar o tipo de imóveis que as famílias necessitam. Portanto, no nosso ver, no nosso olhar, é absolutamente necessário que esses equívocos sejam corrigidos para que São Paulo possa retomar a sua vocação de metrópole, a sua vocação de maior cidade da América do Sul, a sua vocação de líder não apenas de comércio, de serviços financeiros ou de indústrias, mas também de serviços em geral, com shoppings e lojas maravilhosas que atraiam as pessoas, um líder na cultura, no lazer, na educação e tudo aquilo que faz a vida de uma grande cidade. E isso tudo está sendo um pouco obstado em função dos preços que os imóveis têm hoje. Você falou dos eixos, muito bem, deu exemplo da Rebouças, mas as restrições fizeram com que os imóveis, embora compactos, tenham um preço mais elevado do que poderiam ter se nós tivéssemos essa revisão. Então, esperamos que a Prefeitura envie agora, nos próximos meses, o projeto de lei com correção, com aperfeiçoamentos, com melhorias no plano diretor, envie à Câmara nos próximos meses, que a Câmara analise e, como resultado, tenhamos um plano diretor para uma cidade moderna e que almeja ser uma protagonista na cena mundial entre as grandes metrópoles do mundo. Nós agradecemos Basílio Jafé, que é o presidente do Secov São Paulo, conversando conosco sobre o mercado imobiliário. Basílio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Até mais. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Um bom dia, uma boa tarde para você e para todos que nos assistem. Muito obrigado. Então, conversamos com Basílio Jafé.